Acho que tá descendo. Isso aqui mesmo, acho que é assim. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita na tarde de hoje. O tema do doutrinário desta tarde é o passe, conceito e benefícios. E para ilustrar, quando as pessoas chegam ao centro espírita, assistem à palestra e procuram receber o passe. Mas o que é o passe? Passe, à luz da doutrina espírita, é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa, conhecida como médium passista, para outra pessoa que as recebe, em clima de prece, com assistência dos espíritos superiores. Para tanto, é necessário que quem recebe esteja receptivo, ou seja, que confie na espiritualidade amiga e pense no que o aflige, a fim de que as emanações do passe sejam bem recebidas e a terapêutica, o tratamento, venha a seu favor. O trabalhador do passe, devidamente preparado para tal atividade, coloca as mãos na direção da cabeça do atendido e, com o pensamento em prece, procura transmitir bons e salutares fluidos que vêm diretamente da espiritualidade comprometida com esse trabalho espiritual. É uma oportunidade redentora de fazer o bem e de doar-se em favor ao próximo, exercendo a caridade que ensinou Jesus. É tarefa sublime e de renovação íntima. O Mestre muito utilizou da imposição de mãos para curar e auxiliar quem lhe pedia ajuda. O recurso é divino e a boa vontade dos envolvidos é imprescindível. Com o intuito de estarmos mais próximos de Jesus, vamos ao centro espírita e oramos, elevando o nosso pensamento. Ele percebe tudo o que sentimos e envia seus mensageiros para nos acolher e auxiliar nesses instantes que estamos bem aproveitando o ensejo de ficar no ambiente de luz e paz, favorecendo a nossa melhora e a mudança do nosso padrão vibratório para melhor. É preciso ter fé e acreditar na nossa própria capacidade de mudança. O passe é, sem dúvida, grande repositor de energia, mas o pensamento permanente e constante no amor e na verdade que vem de Deus é fundamental para que se fixe em nós a cura e a abundância da vida e equilíbrio, que são fatores que nos conduzem à felicidade. O passe nos condiciona a essa mudança íntima, bem como a reforma de nós mesmos para melhor. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz destaca que o passe é uma transfusão de energias, alterando o nosso campo celular. É importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que eu valorizo. Quando nos propomos a recebermos o passe, ou levamos as crianças para recebê-lo, ou até mesmo indicamos para algum amigo, são importantes algumas considerações sobre o passe, tais como estar com o pensamento elevado em prece, desejar de todo o coração que a ajuda lhe seja merecida, confiar e ter fé na espiritualidade amiga, irradiar através do pensamento a ajuda para alguém que queira, encarnado ou desencarnado, manter-se em vibrações positivas após o passe, mudar as atitudes mediante a certeza do amparo recebido, modificar o padrão vibratório para melhor. Enfim, são atitudes importantes e necessárias que demonstram o quanto valorizamos os fluidos positivos e o quanto somos gratos por estar acolhidos e amparados na casa espírita que nos proporciona tamanho aprendizado sobre nós mesmos e sobre a força do pensamento. Bem direcionada e utilizada, essa força constrói e levanta pontes de ligação eternas com o alto. Basta crermos e estarmos receptivos ao bem. Nós poderíamos fazer não só um doutrinário, mas um seminário sobre o passe e ainda assim restariam dúvidas, restariam questionamentos, curiosidades para aprofundar o nosso conhecimento sobre o passe. Mas nessa meia hora que vamos ficar juntos, é possível sim que a gente possa aprender um pouquinho, todos nós juntos, sobre essa bênção divina que é o passe na casa espírita. Passe nada mais é, como a gente acabou de aprender na leitura da tarde de hoje,
nada mais é do que a transmissão de fluidos, de energias, transmitidas pela espiritualidade, através de um irmão médio, passista, que coloca as suas mãos em direção ao paciente, em direção ao irmão, sentado à sua frente, e transmite fluidos da espiritualidade e os seus, em prece, em direção ao nosso irmão, com o intuito do reequilíbrio físico e espiritual do irmão assistido. Para entendermos um pouquinho esse processo, a gente deve lembrar que todos nós somos grandes fontes de energia. Todos nós estamos gerando e recebendo fluidos, energias de todos aqueles com quem nos relacionamos. Há relatos, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, de pessoas que sentem um profundo bem-estar após o passe. E me vem a lembrança, para a gente trazer um pouquinho mais perto de nós, para entender esse processo do passe, de que não é só no passe, onde a gente recebe fluidos do alto e dos irmãos passistas, que a gente se sente essa sensação de bem-estar. Por exemplo, eu também recebo e transmito fluido em um abraço sincero de uma pessoa amiga, de uma pessoa que me quer bem. Que é maior fonte de energia, de luz e de amor do que um beijo de um pai e de uma mãe em seu filho? O que dizer às vezes de uma palavra carinhosa que uma pessoa diz para nós? Para não ficar aprofundando muito esse tema, quem nunca lembra de um prato gostoso de um ente querido? Uma avó, uma mãe, que você nunca mais vai provar um prato igual. Eu só comi a massa que a minha avó fazia, só comi o doce que a minha mãe fazia. Parece que qualquer outro prato que eu como, dessa massa, desse doce, não é o mesmo gosto. Claro que não vai ser. Por quê? Porque ao lado dos ingredientes, pode usar a mesma receita, com a mesma quantidade, os ingredientes, mas ali havia o fluido desse nosso ente querido. Por isso que o sabor era diferente. Todos nós recebemos energia e transmitimos também aos nossos semelhantes. No caso aqui do passe, é um momento muito abençoado, muito valorizado, que não é usado só na doutrina espírita, mas geralmente é um dos principais trabalhos de todas as casas espíritas do nosso país. Existem dois tipos principais de passes, quando a gente fala em passe dentro da casa espírita. São vários, mas eu gostaria só de citar dois inicialmente. O primeiro se chama passe espiritual. Muitos irmãos entendem que o tratamento espiritual dentro de uma casa espírita só vai se dar no momento que eu entrar, por exemplo, na câmara de passe, que eu entrar junto aos trabalhadores ali da orientação, entrar na sala para tomar passe desses irmãos. Não, vários livros espíritas, entre eles eu gostaria de citar As Dimensões Espirituais da Casa Espírita, da autora Sueli Caldas e Schubert. Eles comentam que no momento que você pisa na casa espírita, automaticamente você já está recebendo atendimento, tanto dos irmãos encarnados ali na recepção, quanto principalmente do plano espiritual, que já vai preenchendo a ficha, já vai te transmitindo fluidos, já vai iniciando o teu tratamento espiritual. O ponto em que a gente entra para tomar o passe, na câmara de passe de nossa casa espírita, é o ponto final. Diria que é o auge do atendimento espiritual, mas o teu atendimento espiritual começa no primeiro momento que você entra na casa espírita. Por isso a recomendação de você não chegar às 13h59, porque a palestra começa às 2h, às 14 horas. Não, chega um pouquinho antes. Vai se harmonizando, vai sentando ali na cadeira, fechando os olhos, fazendo uma prece. O nosso irmão Ladir, que é o nosso DJ, já vai colocando uma música. Não é para tornar divertido o ambiente, mas é para harmonizar. Para a gente aos pouquinhos esquecendo o dia a dia, as nossas preocupações e se integrar a esse momento. Focar naquilo que eu estou buscando hoje, na tarde de hoje, na casa espírita. Muitas vezes a gente vai se sentir tão bem que a gente nem vai ter a necessidade de entrar na câmara de passe. Por quê? Eu já recebi tudo aquilo que eu busquei sem necessitar do trabalho dos médiuns passistas.
Quando eu entro na câmara de passe, eu vou receber então fluidos de duas origens, dos irmãos espirituais que trabalham em nossa casa espírita e dos irmãos médios passistas. Observem a combinação de fluidos, todo o trabalho espiritual em torno de nós encarnados que viemos buscar ajuda na casa espírita na tarde de hoje. Como que a gente pode explicar o mecanismo do passe? Nós temos então 3 corpos enquanto encarnados: o corpo físico, esse é o externo, o espírito, que é a minha essência, e fazendo o papel de intermediário dos 2 corpos, o físico e o espiritual, nós temos o perispírito. É através do perispírito que vamos receber os fluidos transmitidos pela espiritualidade, combinados com o do médium passista. Por isso, muita gente talvez vai estranhar, fui receber um passe, mas não senti, não me tocaram, então eu não recebi fluido nenhum. Pelo contrário, não há necessidade do toque, até porque para evitar toda e qualquer questão de assédio, e outras preocupações que não tem necessidade, O irmão médio passista, então, ele vai estender as suas mãos e vai receber fluidos da espiritualidade combinados com o seu e transmitir para o perispírito de nosso irmão. O perispírito, essa capa que reveste o nosso espírito, vai se encarregar de transmitir os fluidos recebidos para o meu corpo físico, estabelecendo a saúde, então, do meu espírito e do meu corpo físico. Caminho inverso acontece com as doenças. Muitas vezes eu estou aqui com o corpo sadio, faço lá um check-up, um exame, está tudo ok. Mas em virtude dos meus pensamentos, dos meus vícios, eu espiritualmente já estou doente. Os espíritos observam o nosso perispírito e notam a incidência de doenças em certos órgãos físicos meus, no perispírito, melhor dizendo, em órgãos perispirituais. Se eu não combater as minhas más tendências, os meus vícios, cedo ou tarde, aquilo que está aparecendo no meu perispírito vai acabar sendo absorvido no meu corpo físico e gerar doenças. Então, o passe faz o caminho inverso. Transmite fluidos salutares para o perispírito e, em seguida, que são absorvidos pelo corpo físico. Então, já estou roubando o próximo tema aqui, que é quais os benefícios, o título do nosso doutrinário da tarde. Quais os benefícios do passe? Em primeiro lugar, o passe alivia sensações de mal-estar e dores físicas. Isso quem está falando não são obras espíritas, autores espíritas, pesquisas feitas no meio científico por cientistas, religiosos ou não, a maioria deles não espíritas, que comentam, examinando irmãos que tomaram passe, que relatam a produção de hormônios no seu corpo físico, responsáveis pela geração de prazer, bem-estar, relaxamento, e como isso está sendo comprovado cientificamente no mundo fora das religiões, na última atualização das terapias alternativas do SUS, o nosso sistema de saúde, ele selecionou 10, se não me falha a memória, 10 terapias alternativas no ano passado, e uma delas intitula-se imposição de mãos, que nada mais é do que o passe, justamente porque comprova que o passe, ele contribui sim para a saúde física da pessoa que recebe. No texto que a gente leu, a nossa irmã recomenda também que quando nós estamos na casa espírita, a gente mentalize os entes queridos que não puderam aqui estar. Com o pensamento nós vamos fazer preces para os irmãos que estão doentes, por exemplo. E como é que vai funcionar esse meu pensamento em direção à espiritualidade? O meu pensamento vai chegar no alto, na espiritualidade, vai ser anotado, registrado, e na medida do possível, os bons espíritos irão em socorro do irmão doente que eu estou emitindo vibrações. Existem relatos muito interessantes do poder do pensamento, do poder da oração, em especial da oração coletiva, em direção ao irmão doente. Nós chamamos esse mecanismo de auxílio espiritual de passe à distância. Outro serviço também proporcionado nas casas espíritas. Por isso, não há necessidade de eu trazer foto, de eu trazer roupa do meu ente querido.
basta eu ficar aqui na casa espírita e mentalizar a ajuda para ele, que a espiritualidade, na medida da necessidade e merecimento do nosso irmão, irá em seu auxílio. Tem uma história muito interessante, intitulada Operação Talita. Ela se encontra, essa história, numa obra chamada Encontros e Desencontros, do autor Richard Simonetti. E ele conta então que uma irmã chamada Talita, ela foi diagnosticada com um tumor na espinha, numa região bem delicada da sua espinha. Como era uma cirurgia delicada, ela corria o sério risco de ficar paraplégica, presa numa cama para o resto da vida. Seu marido, então, quando soube do diagnóstico, solicitou que o médico segurasse os exames e avisasse ela uma semana depois, e combinasse todos os detalhes da cirurgia, que era urgente devido à gravidade do seu problema. Ele, então, antes de ir para casa, quando o médico lhe chamou, ele resolveu passar na casa espírita que essa nossa irmã frequentava. Na casa espírita que ela frequentava. E aí, conversando lá com um dos dirigentes espirituais da casa, ele solicitou, então, que fizesse um pequeno favor, que fizesse um momento de prece nos trabalhos espíritas da casa, pedindo saúde física e espiritual para a nossa irmã, trabalhadora espírita, que iria se submeter a uma cirurgia delicada. O dirigente espiritual então comentou com eles: nós vamos fazer o possível, de criar um momento, todos os trabalhadores, não só do grupo espírita que trabalhava com ela no dia dela da semana, mas também de todos os trabalhos espíritas dessa casa. De hoje até o dia da cirurgia dela, nós vamos criar um momento de irradiação, de oração para ela. Passado 20 dias, lá está a nossa irmã, já no hospital, se preparando para a cirurgia. Eis que o médico, assim como uma inspiração divina, ele chega e pede uma última radiografia para confirmar direitinho o procedimento cirúrgico que ela necessitava. Passado uma meia hora, ele volta, e comenta assim: não vai mais poder ser feita a cirurgia. Primeira coisa que o casal, o marido e a esposa pensaram, a gente sempre pensa no pior, meu Deus, aumentou o tumor e agora é tarde, para a cirurgia. Ele disse: não sei o que vocês fizeram, qual o tratamento, o remédio que vocês usaram, mas aqui, na radiografia, não aparece tumor nenhum. Eu só vou pedir um segredo. Ele deu um sorrisinho, Eu só vou pedir um recado, dar um recado para vocês, pedir um favor. Vocês não divulguem esse remédio, esse tratamento para muita gente, porque senão eu vou acabar desempregado, vou ter que fechar meu consultório. O poder da prece, da irradiação em direção a uma pessoa que iria fazer uma cirurgia delicada no corpo físico, e que a espiritualidade atendeu e a curou, sem necessidade de cirurgia no corpo físico. Quando a gente vem buscar tratamento, seja para os nossos problemas espirituais ou físicos, recomenda-se trazer água fluidificada. Por que a água? A água é a substância na natureza mais poderosa para receber fluidos espirituais, remédios transmitidos pela espiritualidade. Além disso, a gente recomendar trazer a água para ser fluidificada pela espiritualidade. Por quê? Porque a gente vai receber o passe hoje, sábado à tarde, mas no nosso dia a dia, dificilmente a gente vai se manter no mesmo padrão, com o mesmo sentimento de bem-estar, o estresse do dia a dia, os altos e baixos que a gente enfrenta em nossa vida, dificilmente a gente vai continuar com o mesmo pensamento positivo elevado. Então, tomando água fluidificada durante a semana, até o próximo passe, eu vou estar me reequilibrando. Um último conselho a respeito do passe para a saúde, do uso do passe para o tratamento da saúde física. Jamais, em nenhuma casa espírita séria, nenhum trabalhador conhecedor da doutrina espírita vai comentar com os irmãos o seguinte: meu amigo, tu está com problema de saúde, veia se tratar na casa espírita, e cancela a tua consulta com o médico da terra,
para de tomar os remédios que o médico recomendou, faz o tratamento só espiritual. Como a gente viu aqui no exemplo, a nossa irmã tinha um problema sério, grave, de saúde, recorreram ao tratamento espiritual, às preces, mas ela não deixou de confiar no médico da terra. Os dois andam simultaneamente visando colaborar para a gente restabelecer a nossa saúde. O passe também, ele vai promover limpeza espiritual. Como isso ocorre? A gente no nosso dia a dia, com os nossos vícios, com a nossa invigilância do pensamento, a gente vai abrigando não só coisas boas, né? Sentimentos de rancor, raiva, egoísmo, angústia, inveja, os nossos vícios. Tá? E aí, espiritualmente, a gente vai como se sujando, né? E aí, o que acontece no passe? O passe, ele vai nos liberar de muitas energias negativas que a gente vai acumulando perispiritualmente. Por isso, muita gente diz, estou carregado, vou lá na casa espírita, né? Porque eu saio de lá me sentindo tão aliviado, levitando tão bem. Né? Mas, assim como eu usei o exemplo então da sujeira, não adianta eu vir aqui tomar passe e eu continuar pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira. Tem muita gente que diz assim, eu não vou mais lá na Luz do Bem, ou na Fora da Caridade, no Bezerra de Menezes e outras casas espíritas de Caxias, que lá é um centro muito fraco. É um centro muito fraco. Todos os centros espíritas de Caxias e de todo o Brasil serão centros espíritas fracos para esse irmão, para essa irmã, se ela não procurar, se a pessoa procurar combater os seus maus efeitos. Tá? É como assim, eu estou com uma dor de cabeça, vou lá, tomo um comprimido. Mas se ela persistir, não adianta eu continuar tomando comprimido, tem que procurar um médico também, né? Buscar a causa. Então, não adianta eu vir aqui na casa espírita quando a situação está apertando, como eu não estou me sentindo muito bem, não. O passe vai te aliviar, né? Aliviar momentaneamente. Se você não combater a causa, né, os teus vícios, os teus maus pensamentos, você vai continuar nesse círculo vicioso. Tá? Jesus já sabia disso, das nossas imperfeições, e na maioria das vezes em que ele curava irmãos, ele terminava com uma orientação muito sábia: vá e não peques mais. Agradeça a Deus e não tornes a errar. Porque senão você vai novamente ficar doente, né? Espiritualmente e no corpo físico. Durante o tratamento do passe também, nós vamos ter os irmãos obsessores, aqueles que nos acompanham em virtude das nossas imperfeições, também vão ser afastados de nós momentaneamente, vão ser muitos deles orientados e convidados a aqui ficar recebendo tratamento, atendimento na parte espiritual da nossa casa. Muita gente também comenta uma coincidência, que além de afastar essas nossas más companhias espirituais, também nos dias seguintes aos passes, a gente começa, como se fosse coincidência, né? E nada é coincidência em nosso planeta, a receber bons conselhos, a boas orientações, a pensar, por exemplo, em ajudar o próximo. Depois que eu fui na casa espírita, né? Me senti tão bem, o que é melhor, né? Comecei a pensar em ajudar, né? Fazer um trabalho voluntário, papapá. Por quê? Porque aí eu abro campo para o meu irmão protetor chegar e me orientar para o campo do bem. Obstáculos, a questão do passe, né? O que atrapalha o passe? Gostaria de citar a primeira informação, eu achar que toda vez que eu venho na casa espírita, eu preciso tomar passe. Muitas vezes, muita gente, até amigos, trabalhadores espíritas, mas eu te vi no auditório sentado ali, tu não tomou o passe? Tu está saindo antes do passe? Né? A gente deve lembrar que o passe é como um remédio. Eu não vou chegar toda hora em casa, né? Abrir a minha pequena farmácia caseira e vou dizer, agora eu gostei desse comprimido rosa, desse branco, eu vou tomar. Não, eu só vou tomar um remédio por necessidade. Da mesma forma, se eu venho aqui, assisto o doutrinário, me sinto bem, ao final, né, do doutrinário, a gente acabou de aprender que já está recebendo o passe aqui mesmo, né? Existem casas espíritas, inclusive de Caxias, que não tem aquele momento particular que a gente entra numa sala,
né? Fazem a prece final de irradiação, já está dizendo o nome, né? Irradiação, e ali a gente já recebe da espiritualidade, ou mesmo dos irmãos médios, em algumas casas o pessoal, irmãos médios ficam ao redor, a gente recebe naquele momento os fluidos espirituais. Tudo é questão de fé, tudo é questão de pensamento positivo, né? Então, se eu me sinto bem, não há necessidade, né, de eu receber o passe ao final do doutrinário. Muita gente pensa assim, mas eu gostaria de convidar fulano e ciclano para vir tomar um passe na casa espírita. E aí muita gente diz, hoje eu parei o carro na frente de fulano, né, na casa frente de fulano, e praticamente obriguei ele. Peguei na mão dele e disse, hoje tu não escapa, né, vamos para o centro espírita tomar um passe. Tudo que é obrigado, a pessoa pode até aceitar no primeiro momento, vir junto, né, mas tudo que é obrigado, seguramente esse irmão, essa irmã, em especial no dia de hoje, que nem é dia de chuva, ele vai sentar aqui, ele pode até sentar no teu lado, por amizade ele pode até sorrir quando tu perguntar para ele, gostou, né, de ir na casa espírita, mas seguramente, se a pessoa se sentir obrigada a vir aqui receber o tratamento espiritual, ela já vai estar criando uma barreira, né, para o tratamento espiritual, para receber os fluidos dos espíritos, né? Então, quando a pessoa tiver consciência dos benefícios que ela pode receber no passe, aí sim, ela venha numa casa espírita. Jesus mesmo, quando curava os irmãos, ele dizia, não fui eu que te curei. A tua fé, a tua crença de que tu podia ser curado, é que te curou. Consciente da necessidade do nosso papel em obter a cura física e espiritual. Também não adianta eu ficar muito bem aqui, obrigado, né, das 2 às 2h30, horário do nosso doutrinário, e aí na hora do momento do passe eu me lembrar, meu Deus do céu, na hora que eu sentar ali, né, na cadeira, na câmara de passe para tomar o passe, eu me lembrar, meu Deus do céu, será que eu fechei a porta da minha casa, liguei o alarme do carro, né? Ai, tomara que a prece, né, termine rápido, né, eu tome o passo rápido porque eu, né, quero passar na loja tal, espero que não tenha fechado ainda. Hoje é o dia do jogo, né, tem que pegar o ônibus ou me atrasar. Tu vai estar recebendo passe? Não. Você vai ter que só estar de corpo presente ali. Você tem que estar 100% ligado naquele momento, em respeito tanto aos irmãos médios passistas, quanto principalmente o plano espiritual. Está despendendo energia, né, fluidos em teu benefício. Para encerrar bem rapidinho, a questão de dúvidas, tá? Eu selecionei algumas dúvidas aqui. A primeira, posso tomar passe fora do centro espírita? Sou irmão, né? Sou vizinho do meu amigo aqui, o Maurício, né? O nosso cameraman. E aí, um belo dia, eu não estou me sentindo bem, disse, vou bater lá na porta da casa do Maurício, né? Eu sei que ele trabalha no Alunos do Bem, vou pedir para ele me dar um passe, né? Eu tenho uma vizinha muito querida que ela diz assim, uma hora dessa eu vou ir na tua casa tomar um passe. E aí eu brinco com ela, né? Tu vai vir tomar um café. Um café bem, né, bem recheado, bem gostoso, mas passe, você vai ter que ir lá na casa espírita. O único caso autorizado, tanto nas casas espíritas quanto pelo plano espiritual, para passes em casa, é quando o irmão está doente. Aí é um serviço de caridade. Mas se o irmão sente a necessidade de tomar um passe, é de bom tom, né, que ele venha à casa espírita. Até porque aqui ele vai ganhar um combo, né? Além do passe, ele ainda vai participar, né, do doutrinário, vai aprender muitas informações, né, para levar para a sua vida. Né? Não é só o passe em si. O que eu posso pensar na hora do passe? Eu posso fazer uma prece, com palavras decoradas ou não. Né? Se eu tenho dificuldade de fazer uma prece, eu posso imaginar uma figura de um santo ou santa de devoção do Mestre Jesus, para mim, me ligar no momento do passe. Né? Posso fechar os olhos ou posso deixá-los abertos. A melhor postura, a melhor atitude, para mim receber 100% os fluidos da espiritualidade. Já que eu comentei da espiritualidade, existem muitos casos, ali usei o exemplo do nosso irmão Maurício, mas existem muitos casos que as pessoas dizem assim, eu vou no sábado, porque é fulano que trabalha como médio passista. Eu vou em tal dia, né, porque eu gosto de fulano, de ciclano. Parece que quando eu sento na frente dele para tomar o passe, meu Deus, né, se abre as portas do céu. Né? Isso é personalismo,
Nós aqui da doutrina espírita, a gente não tem uma devoção, assim, a gente respeita, mas não cultua santos, mas a gente substitui eles, pior ainda, por irmãos de carne, tão defeituosos quanto a gente. Primeira coisa, a maior parte dos fluidos não são dados pelo médium que está na nossa frente, são pelos irmãos espirituais. Eles não vão dar mais ou menos fluidos para mim, se o indivíduo que está na minha frente é meu conhecido ou não. Eles vão dar o remédio na dose certa, de acordo com a minha necessidade, com o meu merecimento. Então não importa o irmão médio que vai me atender. Não me senti muito bem após o passe. O que eu devo fazer? Primeira coisa, comunicar à equipe de médios passistas que está te atendendo. Se você saiu da câmara de passe, a recomendação é você procurar um dirigente, um trabalhador espiritual, aqui no nosso auditório, ou na entrada, e comunicar que você não está se sentindo bem. Você não deve ir para casa com esse mal-estar. O que você deve fazer? Você vai ser orientado. Se necessário, você vai voltar de novo para a câmara de passe para tomar um novo passe. Nada de sustos, nada de preocupações. E um dos sinais desse tipo de manifestação, indícios, é de que você possui sensibilidade mediúnica. Ou seja, maior sensibilidade às influências espirituais do que os demais irmãos que você que tomaram o passe no mesmo momento que você. De qualquer forma, a gente nunca deve abrir mão, em caso de necessidade, de receber o passe, de recomendar o passe, não só para a cura dos nossos males físicos, mas principalmente para a cura dos nossos males espirituais. É o que ensinava Jesus já há 2000 anos, quando deixou esse abençoado recurso espiritual, fruto do amor de Deus, para todos nós. Que nesse momento, então, possamos cerrar os nossos olhos e começar a receber, continuar, melhor dizendo, a receber os fluidos transmitidos pela espiritualidade a todos nós nessa tarde. Vamos imaginar nesse momento a figura de nosso abençoado Mestre Jesus, depositando na fronte de cada um de nós os fluidos espirituais necessários para o reequilíbrio do nosso corpo físico, para o reequilíbrio do nosso corpo espiritual. Que o Mestre querido possa também, nesse instante, entrar pela porta de nossa casa e derramar as suas bênçãos em nossos entes queridos, iluminando e protegendo a todos que ali se encontram, a todos que ali habitam e também a seus caminhos. Que o abençoado governador espiritual do planeta Terra derrame nesse instante as suas bênçãos sobre a nossa abençoada casa, o nosso planeta, sobre a nossa abençoada família, nossa família maior, a humanidade. Que a luz e a paz de Jesus derrame-se sobre as lideranças políticas desse mundo, para que conduza os seus povos com muito amor e sabedoria. Que a luz e a paz de Jesus derrame-se sobre o coração dos irmãos desempregados, dos irmãos doentes, dos irmãos presos aos vícios físicos e espirituais, a todo o coração em desesperança, em tristeza, em preocupação. Que Jesus reponha nesse instante muita paz e muita luz, esperança no amanhã ao irmão que sofre. Que possamos nesse instante sermos banhados com a luz provinda do alto e que ao sair de nossa casa espírita na tarde de hoje, possamos levar esse alimento espiritual a todos os companheiros de jornada na forma de atos, palavras e pensamentos de amor e de caridade. E te pedimos, Mestre querido, que tua luz e que tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja.